pessoal do Sinasef agora se dirige para a reunião do Conselho Superior. Sobre a implantação de pontos contínuos, a verdade é que os institutos que flexibilizaram a carga horária de trabalho de forma generalizada, com regras, e foram auditados pela Controladoria Geral da União. Eu só vou interromper aqui um instante. Eu queria registrar que não foi autorizada a presença dos senhores aqui. A reunião está sendo transmitida, então todos têm acesso. Nós temos uma pauta extensa para ser debatida e não havia um agendamento prévio, não foi feita uma solicitação anterior para que vocês alertassem, né? Então, por conta disso, eu gostaria de pedir aos senhores a gentileza de se retirar. Assim como essa... Só um minutinho. Também não constava aqui na pauta que você ia fazer a leitura desse manifesto em prol do reitor Giovanni. Está discriminado na pauta, professora. Um dos pontos de informe está aqui, carta-resposta número 01/2016. Tem uma carta-resposta, ele vai dar a resposta, mas ninguém vai saber o que nós colocamos de pedido? Não já foi feita a leitura em uma outra reunião? Da carta? Por gentileza. Foi feita só um instante. Só um instante, professor. Nós do Sinasef, bom dia a todos. Assim como está sendo transmitida essa reunião do Consup, foi transmitida outras reuniões do Consup, na qual o reitor Giovanni ameaça servidores e diretores com processo administrativo, como vem acontecendo nas reuniões de camping, na qual ele desmente o que os servidores falam, certo? Então, a reitoria não é de um indivíduo. A reitoria é dos servidores do IFE baiano, do Instituto Federal Baiano, certo? Em qualquer gestão, seja aqui ou Alhures, nós do sindicato, como outros sindicatos, denunciaremos esse tipo de prática. Porque a instituição não é de uma pessoa, a instituição serve à sociedade, certo? Nós temos um representante do Consup aqui, certo? E foi negado o direito do Sinasef, como instituto, como representante dos servidores desse instituto, certo? Que não são representados só por uma gestão, por um gestor, por um reitor, são representados por um sindicato, certo? Que nós temos inclusive voz aqui. Não vamos aceitar, tolerar autoritarismo, intolerância, certo? Como vem acontecendo, na qual servidores são desmentidos de coisas que o professor Giovanni fala. Inclusive já foi solicitado, se não me engano, uma das reuniões do Consup, né, na qual realmente há esse tipo de prática. Eu queria saber por que a reitoria não disponibilizou a filmagem dessas reuniões, como não tem sido divulgado para toda a comunidade. Né? A insatisfação de todos os campos, de servidores do IFE baiano, em relação às práticas de autoritarismo e assédio moral. Com todo respeito aos companheiros e companheiras, o senhor fica à vontade para tomar as atitudes, as ações que o senhor achar que é necessário, e eu insisto. Eu queria só lamentar o que está acontecendo aqui, companheiro, porque Deus, você sabe muito bem que foi numa reunião do Consup que as coisas aconteceram o que aconteceram, inclusive que lhe legitima de estar aí sentado presidindo essa reunião. E hoje, muito me estranha o seu e o dele e de alguns o autoritarismo, que é uma prática desse instituto. Nós estamos aqui ordenadamente, companheiro. Você sabe muito bem disso. Nós estamos aqui porque nós jamais gostaríamos de ser pedido para sair, ser retirado da nossa própria casa. E aí, Deus, se nós estamos aqui é porque alguma coisa não está certo, tá? Aos olhos da comunidade. E aí, muito me estranha, companheiro, você, agora na posição de presidente do Consup, repetir a velha prática do que já aconteceu aqui nesta mesma sala e que você estava desse lado de cá. Então, muito me estranha isso, você pedir para que a gente se retire dessa sala, desse Consup. Agora, é a opção que você fez, né? E aí, companheiro, você está jogando o nosso movimento numa situação muito ruim,
porque o que começou lá naquele momento não se encerrou ainda, nós não conseguimos construir o IF baiano, que nós juntos, lembra? Gostaríamos de construir. E aí, você agora vem interrompe e vem dizer que nós temos que nos retirar. Isso eu quero que fique registrado, companheiro. Já está registrado. Isso é... Não, inclusive, nosso. nós queremos dizer que o seguinte, na última reunião... Isso é impraticável, inaceitável, o seu autoritarismo como uma prática desse instituto. Inclusive, na última reunião que nós tivemos, na reunião que nós retirada do senhor, com o reitor, na reunião que nós tivemos com o reitor não reconheceu o Sinasef como representante dos servidores do Instituto, o que é um absurdo, certo? E ameaçou essa questão aqui, certo? A velha prática do autoritarismo, do coronelismo, e se reproduz instituições como essa e em outras, que são espaços do povo. Nós temos direito, como representantes, de estarmos aqui fazer essa crítica. Não vamos ficar até o final da reunião. Nós só estamos aqui porque diz respeito. Denunciar. Essa pauta que está em vigor agora diz respeito a gente. Essa carta não foi encaminhada depois. E nós precisamos saber qual é a versão. Eu queria um esclarecimento aqui, professor que vocês adotem as medidas que acharem pertinentes. Então vamos ficar aqui. Se é para denunciar, eu só solicito que você se retire. Vamos ficar aqui. Para que eu possa dar continuidade à reunião. Eu quero só que você... Agora não vai ter procedimento. Para saber qual é a posição. Então isso é... Eu solicito, ele não pede. Eu solicito aos senhores que se retirem para que eu possa dar andamento à pauta. Vocês interromperam. Professor, A conselheira perguntou se poderia chamar, eu informei que não poderia. Não, mas tem e uma questão de uma quebra de ordem. E vocês entraram. Da outra vez aconteceu assim também, só está sentado hoje por conta disso. Do Conselho Máximo da instituição. Por favor, presidente. Nada, essa gestão Então colocou uma pauta para ser aprovada. E essa pauta não puxava a leitura dessa nota que o senhor... Precisamos ouvir os conselheiros também. E assim, sendo uma nota dirigida ao fórum, é lógico que ela não pode ser uma nota só de um lado para ser colocada. Tem que se escutar o outro lado. Né? Já que essa gestão é extremamente democrática, como mesmo várias vezes, Conselheira, né? Já se afirma. Mas tem um momento. Sim, mas em que momento a gente saber se não consta ali informes essenciais, aprovações de ata, apreciação e aprovação de projetos pedagógicos, ratificação da resolução 15/2016, 14/2016, aprovação do projeto. Todos nós aqui temos acesso ao documento. É que você disse que estava na pauta. Se é necessário, se houver essa necessidade, ou se o sindicato tem interesse em fazer participação, teria que ter solicitado e a gente teria que ter aprovado. Mas como é que você vai fazer uma solicitação se você não está nem sabendo que vai ser feita uma nota, uma leitura de uma nota que é dirigida ao fórum, ao sindicato? Está completamente... Só para refrescar a memória, pode ser feita a última. Só por uma questão de ordem, eu vejo que o único ponto que pega é a questão da carta, que os colegas do Sinasef estão ali e gostariam de ouvir. Eu, como conselheiro, eu não vejo problema nenhum. Que tem a presença do Sinasef, e eu acho que se houvesse uma votação, eu declaro meu voto favorável à presença do colega. Agradeço a sua solidariedade. Eu vou ouvir e se mata o assunto, porque senão vai acontecer. Nós vamos ficar no embate. Ótimo. E aí a gente vai terminar com não ler. Agradecemos o seu comentário, professor, porque naquela reunião do Consup, que foi chamado do golpe, né? Que para muitos não foi, para outros foi, tudo bem, respeitamos todos. Era eu, Anderson Jambeiro e Giovanni, conselheiro desse Consup, que queríamos que a presença dos companheiros pudesse estar aqui. E a Aurina presidindo, tentou impetrar o golpe, só não foi infeliz porque, mesmo eu, Anderson Jambeiro, você lembra disso, vou refrescar a sua memória, e Giovanni, que na época era conselheiro e candidato, né? Nós lutamos para que fosse aberta essa porta para a comunidade entrar. Prática que hoje ele modificou, e você reproduz, como lá naquele consulto que a Aurina presidia, isso é uma vergonha, Denilson.
que você está fazendo está sendo extremamente autoritário, tá? Sua prática diz exatamente o que você é. É a sua opinião. É a minha opinião. Denilson, se eu respeitasse essa casa. de colocar em relação a escutar o Sinazé, já é a segunda vez que só o presidente se posiciona aqui no... Isso, exatamente, obrigada. E o que a gente considera... Então, acho que deve ser, é uma opinião, acho que é de todos, quando eu falo eu acho, é porque ainda é minha, né? Mas eu concordo que seja colocado para a decisão do colegiado decidir se eles ficam ou não. Professora, é de responsabilidade da presidência zelar pela ordem. Aqui todos zelam pela ordem. Aqui todos foram escolhidos por seus pais. Aqui todos representam. Eu insisto na posição. Obrigada. E eu continuo. Eu solicito que vocês deem. Que seja. Eu solicito que vocês se retirem para que eu possa dar Professor, eu gostaria também de apoiar os colegas que se manifestaram em relação à questão do apoio da presença dos representantes. Eles são nossos representantes. Ninguém está tratando aqui de estranhos à categoria, ao próprio Instituto. Então, zelar por quem entra. Qual a ameaça que está sendo posta por nós mesmos? Porque quem está ali somos nós. Estamos de cá e somos nós, vice-versa. Então, quer dizer, a democracia se constrói nesse processo. Se fala tanto em democracia com uma coisa abstrata, se prega a palavra de uma forma inconsistente e distante de uma realidade. Quer dizer, quando você tem os representantes da categoria, nossos representantes, somos nós. Quer dizer, então quando não se ouve o contraponto, quando não se ouve a questão se colocada para se refletir sobre algo que está posto, que princípio democrático é esse? Que relação é essa? Primeira vez que eu estou aqui como professor, mas se uma das coisas que mais prezo por minha vida é o embate. Eu vou brigar a vida toda por minha defesa daquilo que eu acredito, mas não vou negar jamais a possibilidade de que o outro se contraponha à minha posição. Se eu não tiver capacidade de defender com meus argumentos aquilo que acredito, que democracia é isso? O que se fala tanto? Então, eu acho que, quer dizer, ouvir o que está colocado, se houve o contraponto, se houve a categoria, acabou, quer dizer, nós vamos disputar no processo de democracia. Estão aí com nuvens negras se aproximando, pairando sobre o país e pairando sobre a nossa instituição, e vamos construir estruturas autoritárias, onde não se ouve. Eu comungo com a opinião de todos aí, que é importante ouvir, enfim. Professor, essa gestão foi que concedeu, foi que batalhou para que houvesse uma representação sindical, que a professora está aí agora. Então essa representação que eu estou falando está ali do lado, está ao seu lado. Então a gente nós garantimos a participação, a representação sindical, e hoje está sendo feita na figura da professora Cátia. Na última reunião em que a advogada do Sinazé foi impedida de entrar na sala para fazer a leitura de um parecer jurídico sobre questões que estavam sendo abordadas nesta reunião. Deixar claro que esse é o espaço que o sindicato tem neste conselho. Ora, é esse o espaço. Porque nós, diretores, temos que tomar posicionamentos em relação a esse tipo de postura. Já falei sobre isso em relação a esse tipo de postura em outro momento, que foi no colégio de dirigentes, chamei a atenção em relação a isso. A essa forma de mediar reuniões em relação ao próprio reitor. O áudio estava aberto, todos ouviram, mas é um momento que eu acho que a gente precisa refletir, porque quando o professor Aleus pediu, solicitou aqui, que se colocasse em votação na hora que a colega Cátia saiu, se manteve o posicionamento do presidente. Eu acho que se a gente é representante do consulado, se a gente está representando o grupo, para que a gente age democraticamente, Denilson, a gente precisa respeitar esse direito da escolha. Porque a gente poderia aqui também votar a favor ou
contra a entrada deles, mas que essa decisão fosse tomada aqui dentro, e não apenas pelo presidente. Porque senão daqui a pouco você não vai ter ninguém aqui com vontade até de sair de suas casas para vir representar o seu grupo. Professor Denilson, eu gostaria também de fazer uma consideração a respeito, porque apesar do sindicato ter uma representante entre nós, evidentemente que uma manifestação com outros colegas, ela pode sim ser colocada. É evidente que a gente pode ouvir os colegas com sua manifestação, e eu acredito até se eles já tivessem tido voz, já teríamos alcançado a progressão da reunião, porque eles estão pontuais, eles têm considerações a ser feitas, e é preciso que a gente realmente respeite isso. E aqui eu corroboro as palavras da colega Manuela. Essa forma de dirigir que o senhor já veio como uma orientação prévia de não aceita isso. Eu acho que também não é uma só desconsideração com o sindicato, como também com todos os conselheiros. Porque se é um conselho, tem a participação de diversas pessoas, e uma pessoa só toma uma decisão, o que nós estamos aqui fazendo, se nós não somos capazes também de decidir por nós? Então fica difícil para a gente tomar algumas posições que a gente vê situações que se afloram no nosso ambiente e nós somos, entre aspas, incapazes de tomar uma decisão. Fiquem única e exclusivamente na mão daquele que teoricamente detém o poder. Então eu vejo que, como é um conselho, é preciso que nós sejamos ouvidos. Pelo menos isso. É o respeito aos integrantes. É a primeira vez que eu participo aqui do conselho. É uma situação que para mim é nova aqui dentro, porque é a primeira vez. Mas nós já temos presenciados também no colégio de dirigentes. E muitas vezes a nossa voz, ela não está sendo respeitada. E isso ficou muito claro na última reunião que nós realizamos. Da insatisfação que existe dentro do colégio de dirigentes com relação a essa conduta de querer apenas decidir. Eu faço, eu digo, eu mando, é assim. Na hora que se discute, que se diverge, não se aceita. Nós não temos mais condições de aceitar isso. É impossível que o outro só dar um encaminhamento. Professor Oswaldo e demais conselheiros, a intenção não é desrespeitar ninguém aqui. Eu tenho uma forma de condução das reuniões. Professor Oswaldo, o senhor já trabalhou comigo antes, né? E a professora Manuela também, em algumas comissões. A senhora sabe como é que eu... Agora estou estranhando. A senhora sabe como é que eu costumo presidir minhas reuniões. Então não se trata de orientação. Eu prezo pela regularidade. Eu tenho uma pauta para ser cumprida e eu prezo muito isso. Então, professora, a senhora me permite concluir? Professor, depois quero que o senhor me permita. Por favor. Tá? Certo. Então, como se trata ainda de informe, né? E eu não tenho como tirar os servidores daqui de dentro, certo? Eu vou dar continuidade e, como é o entendimento de alguns, né, que a gente pode abrir essas concessões, mesmo não estando pré-definido, né, não estando em pauta, não estando previamente organizado a participação de outros entes no consulto. Eu não presido o consulto, sempre são alguns, em algumas situações. Eu vou continuar com a leitura da carta, para que a gente dê procedimento à pauta que nós temos. É porque, como né, de entendimento de alguns conselheiros, e a forma de condução não é mais adequada, eu acho que vocês precisam, isso precisa ser discutido em um momento, e que o momento não é esse agora. Eu acho que isso pode ser colocado com o próprio Consup, né, sentar junto com o presidente e ver quais são as melhores formas de se conduzir, para que as coisas fluam da melhor maneira possível. Então, dessa forma, eu gostaria de encerrar essas questões, professora. A gente já perdeu, professora, a gente perdeu um tempo. Eu tenho direito de falar. A gente perdeu um tempo
pretende Pois é. iniciar um tempo agora. À vontade. Por favor, então. Eu só queria, professora, você tinha pedido antes da fala, por favor. Era só falar que a gente Por favor, saía. então fale, professora. Pelo amor Eu de só Deus. queria registrar que a gente não está dentro de uma pauta. Ele colocou aqui uma nota do reitor fazendo uma manifestação em defesa dessa reitoria em razão de uma apresentação do sindicato, sem que essa apresentação, sem que o sindicato possa estar se fazendo presente no primeiro momento. São informes da presidência do Conselho. Da presidência. Ele disse o seguinte, na reunião passada, a advogada do sindicato queria entrar e Giovanni impediu. Eu coloquei que era para ser votação, porque realmente eu acredito que nós somos todos aqui. Ele não é o único. Ele foi contra e hoje, do mesmo jeito, na hora que ela saiu, eu pedi de novo a votação, você também foi contra. Então, eu concordo com todos aí que falaram, porque nós somos representantes de todos. Ele é o reitor, no caso de você, né, o Magnífico aí, que são o presidente, mas nós estamos todos aqui. Eu acho que nós temos que ouvir. Outra coisa, eu até agora não estou entendendo, você começou a ler essa carta aí e eu não entendi, porque não teve assim uma introdução, na verdade. Porque você começou a ler e eu não entendi o que é. Mas todos vocês receberam carta? Não receberam? E para ficar o registro, eu recebi essa carta. Agora, Eu não estou entendendo nada da carta. Eu sei que eu estou sem entender. Você começou a ler, eu não estou entendendo. Tem que contextualizar para as pessoas saberem o que é a carta, de como saiu a carta, para que a gente possa ter o direito de resposta. Aqui eu não posso impedir. Resposta porque não tem. Eu não posso tirar, eu não vou levantar daqui, não vou me expor para tirar nenhum de vocês aqui. Mas eu peço que, por favor, vocês se mantenham em silêncio. Viviane vai ler, né? Não, vai explicar o que explica a Helena. Não estou entendendo. No dia 5 de abril, foi encaminhado o ofício número... O ofício número 7, o assunto, encaminha carta-resposta número 01 de 2016. Prezados conselheiros, cumprimentando-nos cordialmente, encaminhamos a Vossa Senhoria a carta-resposta número 1 de 2016, referente à resposta à carta do Fórum Sindical do IF Baiano para conhecimento. Em tempo, informando que o documento não foi apresentado na reunião do consulta do dia 31 do 3, considerando o tempo exíguo. Essa carta-resposta é referente a um único espaço concedido ao sindicato na reunião de novembro, no qual foi acordado que a resposta que o presidente, o reitor, nesse caso, iria responder novembro do ano passado. Iria responder, formalizar os questionamentos feitos na reunião e no documento entregue pelo Fórum Sindical, no qual foi dado ciência aos conselheiros dia 5 de abril e ao Fórum Sindical, os conselheiros titulares e suplente. Hoje, ele só está entrando com informe no qual do início está fazendo a leitura da carta. Somente. Onde o Giovanni faz a defesa dele, né? Do programa. Não, nesse caso, a carta está se referindo aos questionamentos feitos pelo sindicato Não se no trata de documento. defesa, é uma resposta ao documento que foi encaminhado. Cada resposta deve vir pelo menos direcionada ao que foi perguntado. Né? Porque se é uma resposta. Todos, quem não em relação ao ponto da carta, a resposta é. Quem não recebeu. Mas aí Não recebeu. Porque uma coisa tá falando sobre um documento que realmente os senhores não receberam, não faz sentido nenhum. Entendeu? Então, daqui não recebeu. Então aqui já foi encaminhado no dia 5 de abril. Para a nossa concepção, todos os senhores têm ciência do que está
trata. O que não faz sentido é a leitura disso sem a presença do fórum. Inclusive, com encaminhamento. Entendeu, professora? Professores, então por conta disso, estou lendo a carta aqui sem preocupação, porque para os senhores, o nosso ponto de vista, como o documento foi encaminhado, é um documento de conhecimento de todos. Não está aqui. É o ofício circular número 7. Já entendi. Nós temos a carta da resposta, mas não temos a carta Só temos a carta da resposta. Mas ela não foi lida aqui? Foi lida no novembro. Mas alguns não presentes, eu não Não, de qualquer jeito ele tem que ter acesso ao documento. De novembro a maio. É uma outra situação. Então vamos fazer o seguinte, Viviane. Providencia o encaminhamento da carta inicial. O sindicato recebeu essa carta. Como nem todos têm ciência do que está o teor da carta inicial, essa parte do informe eu vou fazer amanhã. Amanhã. A gente aqui hoje. Obviamente, gostaria que fosse submetido à aprovação do colegiado. Gostaria que você pudesse retomar a leitura do início na presença do fórum que está aqui e poderá, na medida em que algum conselheiro que não leu e que não sabe de quais são os questionamentos que o reitor está tentando fazer uma defesa, que eles possam estar fazendo agora. Professora, eu vou liberar para outro encaminhamento, porque eu não vou fazer a leitura agora, eu acho que não faz sentido. Nós vamos encaminhar o documento inicial que foi proveniente do sindicato para que vocês tenham ciência, para que todos que estão aqui tenham ciência do que foi passado. A carta, por favor, eu peço que vocês, foi encaminhado por e-mail, para que vocês tenham acesso, façam a leitura, para que faça um sentido a gente dar continuidade à leitura. E agora eu vou dar continuidade aos informes. A gente gostaria de falar, gente. A gente veio aqui por conta disso. Que os conselheiros se posicionassem contrário a isso daí. Vejam bem, vamos a uma questão prática na situação. Ele não coloca em votação que a gente solicita. Acho que é uma questão prática. Porque senão a gente vai perder o dia inteiro, nem o sindicato faz a parte dele, nem a gente faz a nossa. Por que não lemos a carta do sindicato? E a carta da Porque aí a gente resolve a situação. Leia a carta e depois a resposta. Bom. E depois a gente lê o contraditório, já que é uma resposta. Lê em voz alta, né? Em voz alta. Sim. Nós temos. Os demais conselheiros concordam com isso? A pauta dos questionamentos foi enviada a lista a todos. Você lembra o título do e-mail? Já pega essa carta. Você tem ela aí ou tá? Bom, enquanto ela procura, estamos ouvindo